Como vocês estão vendo em slide, é um tema que praticamente todos sabemos que existe, esta diferença de religiões, mas se calhar muitos de nós não sabemos ao que é que isto tem conduzido ao longo da história da humanidade. E é bom que saibamos. Talvez sabendo, consigamos tirar de nós a ignorância destes factos e modificar muito a nossa maneira de ser em relação à aceitação do outro, seja qual for a sua religião. Então, ao longo dos tempos, e a humanidade já vai tendo alguns milénios, o homem tem guerreado em nome das diversas crenças. É muito extenso e é muito penoso o caminho das dissidências da religação com Deus. É muito longo. E tudo porque não adoramos a Deus da mesma forma. Como assim não é? Agredimo-nos mutuamente. Isto é coisa antiga. A própria Bíblia mostra algumas dessas agressões. Por exemplo, no ano 850 a.C., vejam bem, 3.000 anos praticamente para trás, o profeta Elias, chamado o Tisbita, conforme está referido no livro dos Reis, cujo nome Elias significa Deus é o Senhor, e Tisbita era a pessoa do Antigo Testamento que o povo consultava em suas doenças, nos seus problemas, era o conselheiro espiritual, com poderes muitas vezes até de curas. Profeta, logo, os homens que recebiam as revelações de Deus. Segundo ele, Elias, referindo-se que por orientação de Deus, vai desafiar Acabe. Acabe era o rei dos hebreus naquela altura. E desafia os profetas de Baal a ver, numa reunião na montanha, quem responderia com fogo. Ali Elias confrontou o rei, o Acabe, por sua idolatria e desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Os 450 profetas de Baal, ou sacerdotes, que estavam presentes, foram todos presos e levados ao riacho de Quisson, perto do Monte Carmelo, onde foram mortos, decapitados. Claro que Elias contraiu uma pesadíssima dívida kármica. Nós sabemos que ele, por informação espiritual, que ele reencarna muito mais tarde como João o Batista. E o que é que aconteceu a João o Batista? Foi decapitado. Então isto dá-nos, de algum jeito, o entendimento das nossas dificuldades kármicas. Logo no século IV, verifica-se uma outra perseguição dos católicos ou donatistas, que eram cristãos. Seu fundador foi Donato, bispo da Numídia e, posteriormente, bispo de Cartago, no norte de África. O seu principal teólogo, também de nome Donato, alcunhado Grande, daí este nome Donatistas. O donatismo foi condenado nos concílios de Latrão, em Roma, em 313 e depois em Arles, 314, presidido pelo imperador Constantino. Doutrinariamente, os donatistas professavam dois princípios que foram considerados por Roma heréticos. Vejam bem. Primeiro, apenas os que não tinham pecados podiam ministrar a Igreja. Realmente um pesadíssimo erro. Segundo, a validade das cerimónias dependia daquele que as celebrava. Se pecador, seria inválida. Ora, isto não podia dar de jeito nenhum respaldo àquilo que a Igreja vinha fazendo e que a história nos mostra.
Um dos principais opositores foi Santo Agostinho de Hipona, que a partir de 393 escreveu vários tratados teológicos contra os donatistas e também a respeito da Igreja e da eficácia dos sacramentos. Agostinho, mais tarde, esforçou-se em prol de se reconciliar com eles, mas não o conseguiu. Avança um pouco o tempo e outra perseguição. Perseguição ao arianismo, doutrina defendida por Ário, sacerdote cristão de Alexandria. Punha em causa o dogma da Santíssima Trindade, os tais 3 em 1, porque ele negava que Jesus fosse Deus. Ário possuía uma formação intelectual respeitável e ocupava já um alto cargo de presbítero em Alexandria, cidade no norte do Egito. Era, à época, o centro intelectual da Ásia Menor. O principal e mais corajoso combatente da heresia cristã contida no arianismo foi Santo Atanásio de Alexandria, considerado doutor da Igreja. A heresia do arianismo caracterizou-se, mas em princípio e primeiro, que será uma heresia? Vem do grego aeresis e significa escolha. Portanto, quando vos chamar heréticos, é porque vocês escolheram alguma coisa que não agradou ao outro. Negar a existência de uma consubstancialidade entre Jesus e Deus, reconhecendo em Jesus a primeira e mais excelsa das criaturas, porém não sendo o próprio Deus. Ora, os arianistas eram espíritas. Não consideravam Jesus nem um ser especial, consideravam que ele tinha sido criado antes do universo, mas alguém subordinado ao Criador, logo não igual. A tese negava a divindade de Jesus e defendia o aspecto monoteísta do cristianismo. À luz da doutrina espírita, Jesus é um homem, o mais perfeito que já habitou a Terra. Por isso foram ferozmente perseguidos. Outro exemplo gritante de intolerância religiosa foram as Cruzadas. Um movimento militar religioso de inspiração cristã, criado com o intuito de conquistar, ocupar e manter o domínio sobre Jerusalém e toda a Terra Santa. Iniciaram-se em 1095 e foram até 1272. 9 cruzadas. Desde a época de Maomé, a expansão islâmica sempre se deu por meio da espada, pela luta, pela guerra. As cruzadas foram também uma tentativa de reversão ou de defesa contra as conquistas islâmicas nos territórios cristãos. Uma das coisas que os islâmicos apontam muito aos cristãos são precisamente as cruzadas, 9. Mas eles, islâmicos, fizeram 458 cruzadas contra os territórios da Europa. Numa guerra moderna, as mortes trágicas como estas são chamados de dano colateral. Não nos cabe tirar ou dar razão aos beligerantes, sejam os cristãos, sejam os muçulmanos. Apenas percebermos que tudo resulta de uma divergência religiosa. Em nome de Jesus, no caso dos católicos, Deus, e Alá, Deus do Islão. Outra desconfiança religiosa na Idade Média foi a perseguição à população judaica aqui na Península Ibérica. Primeiro pelos reis católicos, Isabel I e Fernando II,
que em 31 de março ordenam a expulsão dos judeus praticantes das coroas de Castela e de Aragão, seus territórios e das suas possessões. É o chamado Decreto de Alhambra, também conhecido como Édito de Granada e Édito da Expulsão. O principal objetivo era impor a conversão ao cristianismo e garantir que eles não voltassem ao judaísmo. O texto do decreto acusava os judeus de tentar subverter a Santa Fé Católica ao tentar desviar os cristãos fiéis de suas crenças. Os judeus safarditas migram, a grande maioria, para 4 áreas principais, quando fogem de Espanha. Norte da África, para o Império Otomano, para Portugal e para a Itália. O sultão Bayezid II, sabendo da expulsão dos judeus de Espanha, enviou a sua marinha, de propósito, que era a marinha mais poderosa do Mediterrâneo daquela época. Enviou a sua marinha para levar os judeus para a segurança das terras otomanas. E a respeito deste incidente, ele, o sultão, teria comentado: aqueles que dizem que Fernando e Isabel são sábios são realmente tolos, pois eles me deram seu tesouro nacional, os judeus. A maioria dos sefarditas migrou para Portugal no reinado de Dom Manuel I. Aqui eles ganharam apenas alguns anos de tréguas, porque a perseguição depois continuou. Quando o rei português entrou em negociações para se casar com a filha de Fernando e Isabel de Espanha, a princesa Isabel, buscando uma aliança com os monarcas espanhóis, já que nós sabemos que na Idade Média os casamentos quase sempre eram contratos celebrados para firmar alianças, ele, Dom Manuel, declarou a expulsão da comunidade judaica de Portugal, porque o contrato de casamento incluía uma cláusula que exigia a expulsão dos hereges, mouros e judeus, do território português. Ele ainda prendeu alguns judeus que tentavam partir, fugir, e os mandou batizar à força, depois de separá-los de seus filhos. Muitos deles fugiram para a Holanda, onde ainda muitas famílias têm os seus descendentes, já que a cidade de Amsterdão está pejada de judeus. Já em 1493, Dom João II ordenou que os filhos menores dos judeus fossem retirados aos pais e enviados para São Tomé, que precisava de ser povoado. Lembramos a história dos descobrimentos portugueses, o achamento das ilhas de São Tomé e do Príncipe, então era necessário povoá-las e retiravam-se as crianças aos pais. No domingo 19 de abril de 1506, ocorreu um dos episódios mais vergonhosos da história de Portugal. Nós precisamos saber estas coisas, para não deixarmos repetir que estas coisas aconteçam. O povo miúdo, a raia miúda, como se dizia, desprovido de sensatez, e porque os clérigos odiavam os cristãos novos, os judeus que se tinham convertido, fizeram explodir a atmosfera antissemita que reinava em Lisboa. Muita gente estava reunida no convento de São Domingos, em Lisboa, perto do Rossio, quem conhece Lisboa sabe, e eles lá rezavam pelo fim da peste negra.
surgiu uma luz num crucifixo, fruto do reflexo da luz solar, que entrava por uma das janelas do templo, mas as pessoas, pelo fanatismo religioso, começaram a dizer que era um milagre. Enquanto que um cristão novo, um judeu convertido, tentou chamar todos à razão, explicando o motivo da luz que incidia sobre o crucifixo e que tinha uma explicação natural. Imediatamente, pela falta de fé daquele cristão convertido, o ânimo da multidão estourou. Muita gente que ali estava, ao murro e pontapé, levaram aquele pobre homem até ao Rocio, onde uma enorme fogueira foi acesa para o queimar ainda vivo. Os padres aproveitaram os ânimos exaltados da multidão para passarem a mensagem que a culpa da peste era dos judeus. Então o povo começou a caça de tudo quanto fosse judeu. Iniciou-se logo de seguida o massacre. A matança, as pilhagens, prosseguiram por 3 dias. Segundo os cronistas da época, terão sido mortos entre 2 a 4 mil pessoas. A justiça de Dom Manuel foi implacável. Tardia, mas implacável. Os clérigos que com os crucifixos na mão atiçaram os ânimos da multidão foram enforcados. Damião de Góis, embora só tivesse 4 anos quando isto aconteceu, mas por relatos depois falados, quando já adulto, por pessoas que assistiram, colheu muitas informações e escreveu: e muitos homens e mulheres do povo também foram à forca. Mas será que isto é verdade? Eu pergunto, será que isto é verdade? Não tenhamos dúvidas, é. E temos aqui o memorial, o monumento às vítimas da intolerância e do fanatismo religioso no Largo de São Domingos. Lá está a igreja atrás e ali está o símbolo realmente do fanatismo, recordado já na atualidade. Em meados do século XII, em Languedoc, no sudeste da França, em plena época medieval, quando havia uma certa prosperidade, propiciada precisamente por uma razoável paz, um período longo de paz, no campo espiritual destas localidades, as populações tinham encontrado, numa religião vinda de longe, vinda do Império Bizantino, conhecida como catarismo, o povo tinha encontrado o alimento para a sua fé. A Igreja, uma vez mais, rejeita o crescimento do catarismo que considera pagão. Impõe ao conde Raimundo de Melgueil que faça uso da sua autoridade para que todos tenham a fé católica, para que todos os que vivem sob a sua dominação sejam católicos. Porém, o conde Raimundo era um homem que respeitava a fé dos outros e até sentia pelos cátaros alguma simpatia, mesmo não acreditando nas ideias que eles pregavam. Mas que religião? Que religião era essa? Que até conseguiu agradar a um nobre católico. A doutrina do catarismo divergia muito da defendida pela Igreja Católica medieval. E é interessante a divergência. Para os cátaros, o homem na sua origem tinha sido um ser espiritual e que para adquirir consciência e liberdade precisaria de um corpo material. Logo, quando precisamos de um corpo material, o que é que acontece? Reencarnamos.
sendo necessárias várias reencarnações para se libertar. Libertar de quê? Dos defeitos, dos vícios, de tudo o que é mau. Praticavam a abstinência de certos alimentos como a carne. Nem sequer matavam qualquer espécie animal. Jejuavam antes do Natal, Páscoa e Pentecostes. Rejeitavam a penitência. Podiam livremente abandonar a comunidade quando quisessem. Eram livres. Julgavam os padres desnecessários. E aqui é que eles se escangalharam tudo. Renunciavam aos bens materiais, pregando o retorno ao cristianismo primitivo. Defendiam a igualdade entre homens e mulheres. Então aqui ainda foi pior. Eram tolerantes religiosos, pois nos seus burgos, nas suas cidades, conviviam perfeitamente com judeus, com pagãos e com católicos. Tinham uma divisa interessantíssima: ordem e prosperidade. Qual a finalidade do catarismo? Busca da pureza, igualdade, fraternidade, justiça e paz. Onde é que está a heresia? 4 dioceses abandonaram formalmente o credo católico: Toulouse, Carcassonne, Albi e Hagen. É por causa destas duas últimas que o movimento acabou sendo chamado também de albigense. A palavra cátaro também é um termo de origem grega, kataroi, que significa os puros, para outros, os perfeitos. Para a Igreja, os cátaros eram hereges, acusados de abalarem a ordem social e de aspirarem à destruição da sociedade medieval, até mesmo a destruição da própria humanidade. Claro que estas divergências levaram o Papa a combater o catarismo de todas as formas. E a Inocêncio III apelou para o lançamento de uma cruzada contra os cátaros, a terceira cruzada. Não foi contra os mouros, foi contra os cátaros. A chamada cruzada albigense iria prolongar-se por 30 anos, com a derrota, claro, dos cátaros. As vitórias dos cruzados saldaram-se por conquistas de cidades, massacres de milhares de pessoas no Languedoc, mas não com a aniquilação completa e total dos prefeitos, ou seja, os cátaros, porque ainda hoje existem. A defesa da fé passou por um segundo plano. Já não interessava lá muito o que era a doutrina dos cátaros. Interessava lutar para salvaguardar interesses, bens, propriedades ou para usurpar os restos do vencido. Os cátaros foram quase exterminados. O Languedoc foi destruído, devastado, e os castelos destruídos. Aqui vemos alguns. As cidades foram pilhadas, os campos incendiados. Por toda a parte só havia ruína, miséria e desolação, num território que antes, com paz e prosperidade. A antiga paz e prosperidade da região tinham-se perdido e pertenciam ao passado. Na senda da vitória da cruzada sobre o catarismo, germinou, entretanto, algo muito pior. Algo mais violento e mais duradouro: a Inquisição. Acobertada pela sombra protetora da Igreja, iniciou-se um infame movimento de perseguição e punição de todos quantos, real ou hipoteticamente, fossem acusados de contrariar o catolicismo. E em 24 de agosto de 1572, começa em Paris o massacre da noite de São Bartolomeu, agora católicos contra protestantes. Reunidos para o casamento do seu líder,
Henrique de Navarra, com Margarida Valois, as matanças organizadas pela Casa Real Francesa duraram vários meses. Espalharam-se por toda a França, resultando na morte de muitos milhares de protestantes franceses chamados hugonotes. O termo deriva do nome de um lugar onde eles celebravam o seu culto na cidade de Tours, a Torre de Ogum, hugonotes. As guerras religiosas na França constituem uma série de 8 conflitos que devastaram o reino na segunda metade do século XVI, opondo católicos e protestantes. Apesar de afirmarem que amam o Senhor da vida, porque uns e outros são seguidores de Jesus, destroem-se uns aos outros em disputas sangrentas. O próprio rei foi assassinado em 14 de maio de 1610 por um homem com perturbações mentais, o católico fanático François Ravaillac, enquanto passeava numa carruagem aberta pela cidade. Ele próprio, depois, foi também condenado à morte. Mas outras perseguições aconteceram. Os anabatistas. Meno Simon, o honesto pensador anabatista do século XVI, foi o principal teólogo deste movimento. Viveu entre 1496 e 1561. Era a época dos descobrimentos, a época da reforma, do protestantismo e a era da Renascença. Este homem ensinava que ser cristão, apenas nominalmente, de boca e na aparência, o bate-cama no peito, é pior que inútil, dizia ele. A devoção verbal não basta. Este movimento anabatista tinha uma origem camponesa e tinham rompido com o Estado e com a Igreja. Diziam eles que a pertença à Igreja deve ser pela fé e não por nascimento. Não é porque se nasce num lar cristão que forçosamente tem que ser cristão. Não, tem que ser a fé de querer ser cristão. Também diziam que o batismo somente deveria ser para adultos, não o batismo infantil. E por isso, os que tinham sido batizados em criança teriam que passar pela cerimónia do rebatismo. Aceitavam o pacifismo absoluto. Para eles fazia fé, era ponto de fé, o Sermão da Montanha. Esse maravilhoso ensino de Jesus, que eles interpretavam e viviam à letra, literalmente. Também aceitavam a igualdade de género. Não tinham classes sociais. Todos eram irmãos. Também deviam ser espíritas. Ou então são os que reencarnamos agora como espíritas. Não lançariam nunca mão da força. Portanto, não iam a nenhum tipo de guerra. Não exerciam cargos públicos ou civis. Não queriam ser subornados. Não queriam ser corruptos. Suportavam com forte ânimo tudo que sobreviesse por causa das suas convicções. Por isso, não ofereciam resistência ao mal. Os anabatistas sofreram os mais variados tipos de perseguição por parte do clero e das autoridades cristãs da Europa. Serem assassinados a sangue frio, embora nunca oferecessem resistência. Faz parte da sua história. Serem torturados até à morte, como tentativa de destruí-los moralmente, era coisa muito comum. No continente europeu, durante os movimentos da Reforma, os protestantismos, e mesmo depois, encontraram refúgio
principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, onde ainda hoje vivem em paz. Félix Manz, cofundador suíço dos anabatistas, foi executado por afogamento no lago de Zurique, na Suíça. Georg Blaurock, cofundador suíço dos anabatistas, executado na fogueira próxima do município de Clausen, no ano de 1529. Tomás Müntzer, principal líder alemão dos anabatistas, voltou-se contra o batismo defendido por Lutero e foi decapitado. Neste contexto, os reformistas anabatistas são uma fonte de luz, uma experiência vitoriosa do espírito de paz e da sabedoria da alma. Estamos vendo que quem pensasse diferente de Roma, muçulmanos, judeus ou protestantes, eram perseguidos pela intolerância do Vaticano. A história da civilização humana é atravessada de perseguições de cunho religioso, com suas máximas expressões de intolerância em nome de Jesus. Dá a impressão que as palavras do Mestre, amem-se uns aos outros, foram trocadas por outras, matem-se uns aos outros. Tudo em nome de Jeová, Alá, Jesus ou Maomé. Então encontramos nestes episódios inveja, ódio, mortes, crimes, injúrias, calúnias, perseguições, prisões, torturas. E estas são apenas algumas das contraditórias palavras que deveriam ter sido utilizadas no lugar de tolerância, amor, respeito e construção mútua da civilização humana. Estamos vendo perseguições coletivas, mas também as houve individuais. Marguerite Porret, século XIII, uma mística francesa da corrente das Beguinas. Ela escreveu um livro maravilhoso, O Espelho das Almas Simples, centrado no misticismo cristão e na noção do amor divino, do amor a Deus. Dedicou a sua vida a escrever sobre o amor altruísta por Deus. Aderiu a uma das correntes místicas medievais que se baseava no diálogo direto com Deus, diálogo direto, não precisava de intermediários, e na exaltação do seu amor sem condições. As beguinas eram religiosas sem ordem. Elas queriam servir a Deus não enclausuradas, mas sim servindo ao próximo. Agrupavam-se em casinhas, chamadas beguinarias, onde acolhiam os necessitados, enfermos e os grupos desprezados pela sociedade, como as prostitutas e os leprosos. Existiram na Flandres, na Holanda, no sul da Alemanha e no norte da França ao longo do século XIII. Sem fazerem votos religiosos, viviam vidas religiosas. Alimentavam o corpo de quem precisava, cuidavam do físico e também da alma, ensinando a palavra de Deus na língua do povo. Isso era considerado sacrilégio, pois a língua permitida para a mensagem sagrada era somente o latim. As beguinas eram mulheres ligadas à produção escrita, como uma forma de expressão religiosa. No princípio do século já referido, XIII, no pontificado de Clemente V, ele acusou as beguinas de heresia e proibiu o movimento. Mais tarde, a própria Marguerite foi perseguida, passou 1 ano e meio na prisão e em 1310 foi entregue ao braço secular da Inquisição. O inquisidor-geral do Reino da França que cuidou do caso foi o mestre dominicano Guilherme de Paris.
ela foi condenada à morte, queimada em vida. Sentença que se cumpriu pouco depois, dia 1 de junho de 1310. E, curiosamente, o Papa Clemente V e o Inquisidor são os mesmos que agora vão ordenar o massacre dos Templários no início do século XIV. É um terrível exemplo de perseguição brutal. Por que será que acontece este massacre? Filipe IV de França tinha enormes dívidas aos Templários. Era devedor de muitas terras e de muito dinheiro. Por isso, ele propôs ao arcebispo Raymond Bertrand de Gaulle uma troca de favores. O monarca usaria a sua influência para que o religioso fosse Papa. Por sua vez, Bertrand de Gaulle comprometia-se a exterminar a Ordem dos Templários. Em 1305, este arcebispo sobe ao trono de São Pedro como o Papa Clemente V. Iniciaram-se as acusações contra os cavaleiros e desencadeou-se a implacável perseguição em toda a Europa. O processo inquisitório contra os Templários estendeu-se por vários anos. Sob torturas e diversas acusações como heresia, idolatria, homossexualismo e conspiração com os infiéis. E por isso, na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, quase todos foram aprisionados, postos a ferros e mortos. Curiosamente, sexta-feira, 13, dá início à crença de que todas as sextas-feiras 13 são dias de azar. É aqui que nasce este mito. Na França, o último grão-mestre da Ordem, Jacques de Molay, e muitos outros cavaleiros foram levados à fogueira pela Santa Inquisição. Na Inglaterra, a rainha Mary dos Tudor, cognominada de Blood Mary, ou Maria Sangrenta, ou Maria Sanguinária, massacrou os protestantes de 1553 a 1558. E mais tarde, a rainha Elizabeth I, ao contrário, massacra os anglicanos porque se tornaram inimigos do catolicismo e até dos calvinistas puritanos, perseguindo-os. Muitos tiveram que fugir. Com a conquista das Américas, continuam perseguições. Agora são católicos e protestantes a lutarem ferozmente contra as religiões ameríndias, contra as crenças dos povos que se encontravam nas terras descobertas. A religião tem sido a causa da maioria das guerras na história. Todos estes exemplos históricos parece que não ensinaram muito, pois ainda no século XXI continuam as perseguições religiosas em vários continentes, cometendo genocídios. Que mesmo em Portugal, não no século XXI, mas no século XX, os espíritas foram perseguidos. O espiritismo foi proibido em Portugal, no antigo regime salazarista. Fomos expoliados de todos os bens pertencentes à Federação Espírita Portuguesa, que nunca foram restituídos. E não interessavam os bens materiais, interessavam os bens morais, que era a biblioteca da Federação, valiosíssima. Muitos primeiros exemplares dos livros iniciais da doutrina espírita, que têm sido encontrados às vezes à venda nos alfarrabistas de Lisboa. A intolerância. Hoje, agora, no mundo, a perseguição aos cristãos é a pior da história,
considera a Fundação AIS num relatório recente. AIS, auxílio à Igreja sofredora. Nunca se verificou uma perseguição tão violenta contra um grupo religioso como este nos tempos atuais. Vejam bem, no mundo, 340 milhões de cristãos são perseguidos. Em 2020, o ano passado, aumentou o número de cristãos mortos pela fé, 4.761, assim como as restrições à liberdade religiosa. Quando se soma fanatismo à fé, é difícil compreender como é que religiões que apregoam o amor têm tamanhas expressões de ódio. Quando a condição humana se sobrepõe à espiritualidade, nós sabemos que resultam tragédias. Como a que vemos aqui, a perseguições hindus aos cristãos na Índia. Igreja destruída num vilarejo na Síria. Igreja destruída no Sri Lanka. Tudo só porque existem diferentes caminhos da religiosidade, com seus diversos entendimentos dos pontos religiosos. Quanto mais fortes sejam as crenças fundamentalistas, pior a desumanidade. Os homens nunca praticam o mal de modo tão completo e animado como quando o fazem a partir da convicção religiosa. Dito por Blaise Pascal, o homem considerado ser o mais inteligente do mundo durante muito tempo. Então as culturas dominadas pelo fanatismo invariavelmente são cruéis com as pessoas que não compartilhem da mesma fé. Em nome de Deus, que afirmam servir, erguem imensas muralhas. E assim vão se distanciando dos que o interpretam de maneira diversa. Interpretam o Deus. A ignorância ou falta de senso crítico é, sem dúvida, o maior combustível para fanatismo e fundamentalismo religioso. Perseguição religiosa é atormentar, julgar, punir e condenar pessoas por motivos de fé. Assim, apenas se consegue uma coisa: fecham-se os religiosos ao verdadeiro amor, separando-se em várias doutrinas. E deveríamos concluir que, no entanto, e o mais importante, não é crer, é ser. Pasteur afirmava não crer em Deus, mas deu a sua vida a bem da humanidade. Mais do que muitos dos que se dizem crentes e tementes a Deus. Albert Schweitzer era protestante. Ofereceu a sua vida em Lambaréné, na África, no longínquo país que é o Gabão. E ofereceu a sua vida em favor dos seus irmãos negros, a quem amou até a exaustão. Poderia ter permanecido na Europa, que o aplaudia, tanto nos discursos inflamados quanto nas apresentações artísticas. Mas ele preferia o seu hospital lá no Gabão. Estudou teologia e filosofia na Sorbonne, em Paris. Estudou órgão no Conservatório de Música, destacando-se como intérprete e profundo conhecedor da obra de Bach. Em 1905, interrompeu a sua brilhante carreira e ingressou no curso de medicina para melhor atender os seus protegidos. Recebeu
o Prémio Goethe, em 1928, o Prémio Nobel da Paz, em 1945, e a Legião de Honra de Cavaleiro Francês, em 1948. Vemos assim que os que simplesmente amam seguem Jesus, embora por vezes afirmem desconhecê-lo. Em certa oportunidade, os apóstolos informaram Jesus que havia um homem que curava enfermos em nome dele. Mas como esse homem não pertencia ao colegiado apostólico, os apóstolos disseram-lhe que ele deveria deixar de curar. E perguntaram qual era a opinião de Jesus. E a resposta do mestre foi a seguinte: não o proíbam. Ninguém que realize curas em meu nome pode falar mal de mim. Portanto, todo aquele que não é contra nós é por nós. Esta é a extraordinária lição de Jesus de compreensão e de fraternidade. 2000 e alguns anos passaram e nós ainda não quisemos aprender. Com certeza Jesus continua dizendo: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. A bibliografia que seguimos para o nosso trabalho foi o tempo das reformas, a reforma protestante, a história dos cristãos novos portugueses e da reforma à contra-reforma. As imagens, como sempre, são do Google. Pela vossa atenção, muito obrigado.